Em Brasília, Alcolumbre 7, Lula 1. Pois é, todo mundo viu. Por que o Marcelo está falando? Esse 7-1, um desastre de proporções aeronáuticas, né? Vocês que são aviadores, Marcelo e Márcio, não sei se vocês sabem disso, porque Não sobrou ninguém vivo. o desastre de avião tem múltiplas razões. E aqui também, o que aconteceu ontem no Congresso Nacional, onde o Senado derrubou a indicação do Jorge Messias, coisa que não acontecia há 132 anos no Brasil, aconteceu algo completamente inesperado, tá? Porque todo mundo, vamos dizer a verdade, todo mundo achava que o Jorge Messias ia ganhar apertado, mas ia ganhar. E esse é o nosso papo de hoje. Vamos tentar ver se a gente projeta o que vai acontecer, como é que sai disso, por que isso aconteceu. É esse o papo com os meus amigos aqui, Marcelo Madureira, Pedro Paulo Magalhães, Márcio Fortes e comigo, Dora Kramer, que vocês estão cansados de saber quem é. Sim, vai ficando por aí, porque o programa vai começar agora. Vamos lá. Negócio do avião, essa foi boa. Agora tá se inspirando no Marcelo. Pois é, vocês são os ases de aviação aqui. Aviador aqui é você, né? Você é aviador. É. Mas ela viu, você já viu Aviões e Músicas? O que é isso? Pô, é o melhor site de aviação que tem no Brasil, Ah, é? do Lito. Olha aqui, parou, hein? Porque o assunto nosso não é outro, tá? Eu fiz essa comparação. A comparação é muito feliz. Então tá bom. Seguinte, claro, antes de começar, como sempre, dá o like, compartilhamento, inscrição. Quem não puder, não quiser se inscrever, tá ótimo, desde que fica aqui. Fica aqui assistindo Mas dá com a o gente. like, não custa nada, dá o like, compartilhar com os amigos. A gente, é a única coisa que a gente pede de vocês. Fazer um Sabe que comentáriozinho também. Fazer um Comentário também é bom. Mandar sugestão. Será que- E olha só, então, para fazer jus a todos esses pedidos, vamos começar com a refrega. Refrega. Vamos lá. O que vocês acham? Porque tem dois jeitos, né, da gente olhar isso. Não tem só um jeito. Eu acho que a gente pode dividir assim. Por que diabos isso aconteceu? E como é que se sai dessa enrascada? Se é que vocês acham que a gente vai concluir aqui que foi uma enrascada. Eu acho que foi uma enrascada em que os envolvidos se meteram por erros próprios. Em primeiro lugar, você fez uma comparação feliz com o negócio do desastre de avião, né? Que tá certo, O é isso, desastre múltiplas aeronáutico, razões. você falou, não só é raro, não acontece todo dia, Ah. mas quando acontece, morrem todos. Não Não sobra ninguém. Não sobra um. Não, quer dizer, nesse caso, do lado dos derrotados, né? Não sobra um. O avião, não foi um avião que caiu, um avião especificamente, né? Papatango, PT e governo Lula. Né? Numa articulação, sei lá o que, como expressa isso. Eu estou bege. Eu estava ontem já me preparando, trabalhando e tal, e dava certo. Bom, não, o Messias vai ser aprovado, poucos votos e tal, mas é a vida que segue. Vamos ver amanhã como se faz o programa. Cara, quando eu vejo, acontece aquela hecatombe, aquele desastre. E eu até agora, eu continuo pasmo. Alguém tem que me explicar primeiro o que aconteceu. Quer dizer, a gente já entendeu. Mas as consequências disso, né? O que vai ser daqui para O que diante? aconteceu na reta final, todo mundo já viu. Mas para chegar lá, eu estou no negócio do desastre. As razões, né? O encadeamento. Um parafuso qualquer do trem de pouso do avião não foi bem apertado e tal. É o que o Lito Costa, lá no Aviões e Música, chama, né? O encadeamento, os elos da corrente. Então os elos da corrente. Como é que foi? Você consegue dar uma resumida? Em primeiro lugar, tem um documento interessante que é a matéria da revista Piauí sobre o Davi Alcolumbre. Perfil, né? Perfil. Davi Alcolumbre. O senador Davi Alcolumbre, apelidado Alcolumbre, o senador Gari. Alcolumbre é a companhia de limpeza urbana aqui da cidade maravilhosa. Muito bem. Então, o perfil de metade da história. Como é que ele age, como é que ele trabalha, como é que ele
ao contrário da ameaça, ele faz pedido de ajuda e oferece ajuda a todo mundo que esteja com ele, né? E tem sido eficaz. Então, o que aconteceu, sob diversos aspectos, é que o presidente da República não se entendeu ou não entendeu que uma indicação dele que contrariasse o Davi Alcolumbre tinha tudo para ser derrotada. Subestimou o Davi Alcolumbre. Subestimou o Davi Alcolumbre porque a tradição brasileira não diz isso. Quer dizer, se teve um cara que foi negado com o presidente Marechal Floriano Peixoto não seria no século agora. XIX, não é agora que ia repetir. Mas as coisas não acontecem até que começam a acontecer, né? Mas o Messias tem um karma, né? O Messias, como entrou na história do Brasil como Messias, né? Numa atitude, num ato complexo, estranho, complexo é bom. complexo, nebuloso, estranho, nebuloso, né? E veio com esse karma. Acho que esse karma ele carregou, porque esse karma faz ele ser próximo pessoalmente, funcionário, assessor. Um cara subalterno, né? Tem essa posição, que para tomar uma atitude de fazer, o Messias vai te envolvido entregar. num truque. Exatamente. Então, acho que essa que tornou um candidato não tão qualificado por conta desses predicados todos, desse karma que seja, que ele construiu. Então, já tinha um ranço aí, já tinha um ranço nessa história, né? Acho que bem claro. É um ranço não exatamente nos parâmetros, mas é um ranço pesado porque marcou. Quer dizer, né? Marcou, acabou. Não se sabe se ele tem notável saber jurídico, se a tese dele de doutorado foi boa, foi ruim. Essas coisas todas ficaram em segundo plano. Na sabatina ele estava até bem treinado. Eu cheguei a pensar, sabe o quê, Márcio? Falei, puxa, esses 5 meses até que o favoreceram, porque ele teve tempo de rodar os senadores, perceber quais as respostas que seriam mais bem recebidas. Foi ali, não criou hostilidade com a oposição, ao contrário, parecia que tudo caminhava. Mas ele só teve 16 votos contra 11. Bom, o Gilmar lá atrás também teve 16, mas não teve 11 contra. Parece que foram só 6. Mas é como vocês disseram. 16-11 está legal na comissão. Tá, né? Dá para passar. Era como se imaginava que ia passar. Davi Alcolumbre abre a sessão, aparentemente acelerando as votações, chamando os senadores para quórum, para que tenha quórum. Parecia que ele estava agindo para ajudar. E quando se viu, antes do painel, abriu o painel, mas o painel não registrou os votos, ele sussurra para o Jacques Wagner, líder do governo, vai perder por 8. E perdeu por 8. Sussurrou, mas 7. Na verdade, foram 7. 34 a 42 são 8, não? 34 a 42 são 8. Ele acertou na mosca. Mas saiu, vazou esse sussurro dele com o senador Jacques Todo Wagner. mundo repetiram ad nauseam ontem na TV. Na TV. Então isso aí foi seríssimo, porque foi um jogo de queda de braço que o Alcolumbre ganhou de 7-1 com o presidente da República. Não foi com o PT, não foi com a oposição, não foi com nada, não. É saber quem é que manda mais nessa matéria. Não, isso aí pega o perfil da Piauí. Quer dizer, quem é Davi Alcolumbre, né? Então, a política, né, é a luta pelo poder. Aí a gente teve ontem um episódio marcante da luta pelo poder em que um comerciante do Amapá, né, nada contra o Amapá, mas não é realmente o estado que a gente imagina. Centro político, né, do país. O eixo político do Brasil hoje passa mais por Macapá do que por Brasília, ou São Paulo, ou Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é casa de polícia. Entendeu? Ou Belo Horizonte. Não. A lógica da política, a luta pelo poder, se dá com a cabeça do Davi Alcolumbre. E isso mostra como o nosso governo, e em particular o presidente Lula, está completamente desatualizado de como as coisas caminham no Brasil contemporâneo, principalmente naquilo que toca a política. Mas isso está muito vinculado também à quebra, né, de intenção, pelo menos para que o Lula, ao se eleger, tinha de
fazer uma frente, de É. chamar o centro Tinha e tudo tudo mais. para isso. Aí quando ele pega e põe a administração política dele toda com pessoas centradas de esquerda, claramente, meio radicalizadas, quer dizer, Despreparadas. despreparadas para o momento, né? Desapetrechadas para o E momento. a coisa começou Né? com aquele 1º de maio do outro ano. Arrogantes, achando que estão sempre Você certos. se lembra do 1º de maio do outro, 2 anos atrás? Sim, Lá no vazio. Pacaembu, prepararam para 1 milhão de pessoas e tinha 10 mil, coisa que vale. Não, a gente já Então, disse que eles não não vai, viram, Agora, não viram o anúncio. Vejam- Agora nem tem mais, não tem mais nem 10 mil. Não, já Veja- disse que ele não vai. Pois é, ele não vai, mas nem o PT vai. Veja Então, o sentimento que teve a convenção do PT agora, nesse último pois fim então, de semana. aí eu me dei. Em que só Não foi convenção, foi o Congresso. Congresso É do um PT. negócio sério. Em que a única palavra de ordem, a coisa mais importante assim, é fundamental a formação de uma frente ampla É concertação social. pra agora que derrotar- chama. Chamando derrotar- o centro. o bolsonarismo à extrema-direita. Mas Pois isso é, aí eu me dei o é trabalho. um absurdo, que só falam disso. É um mantra. É só, É. não, isso é só na hora de se eleger. É. Isso é totalmente utilitário, não tem nenhuma Por isso que visão eu falo mais ampla. arrogância, a suposição de que o outro não perceba, sabe? De que o outro esteja sempre submisso à vontade e à visão de mundo do PT. É transitar num universo Aí paralelo. eu me dei o trabalho de ler primeiro a introdução do manifesto final do tal Congresso. Tem tempo para isso, vê se pode, né? É uma coisa horrorosa, parece até 1975. Não evoluíram nada, 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 nada. Quer dizer, trabalhismo, sindicalismo barato e direitos humanos tortos, uma porção de coisas, de princípios ali, que já era, porque ninguém quer carteira, que ninguém quer. Não é mais aquela Não faz parte da grande realidade. desejo, grande, Essa desatualização, Os você acha que aplicativos. é uma das razões, está na raiz do que aconteceu ontem? Mas Só sem para a dúvida, gente voltar sem pro dúvida que assunto. gera aquela sensação de que nós sabemos o que está certo e o resto do mundo não sabe. Então é nossa obrigação. Eu sou o presidente da República, meu partido está aqui, a senadora, a deputada Gleisi Hoffmann, o outro Boulos, ou não sei o que, aquela turminha ali, está achando que eles estão certos, que o mundo inteiro está errado. Está desatualizado, está tudo. Quando ninguém quer, eu estou falando ninguém porque é uma coisa ruim, mas tem 2 milhões de motoristas, de operadores de aplicativo de transporte no Brasil. 2 milhões de indivíduos estão pilotando motoboy, mototáxi, moto não sei o quê, Uber, Spotify e etc, etc. Não tem motorista de táxi amarelo também aqui no Rio, né? Não quer patrão. Você tem que comparecer às 8 horas da manhã e tal, bater o ponto, bebê. Não quero isso, não. Por mais que eu possa ser bem remunerado, que possa ter desconto para o INSS, que possa não sei o que e tal, deixa para lá, pô, bola. Você tem BPC no Brasil. Então, eu estou voltando de novo, quero voltar para o assunto, né? Que é a desatualização, a arrogância, a falta de visão é um fator. É um dos ingredientes Que do mais? desastre de avião. Mas, Que mais? Pois é, deixa eu só- botar uma pergunta aqui. No entanto, as pesquisas, por mais que as pesquisas são muito ainda Incipiente. incipientes e precoces, né? Precoces não é a palavra correta. Mas sim, elas indicam que o Lula já está no segundo turno. Eu mantenho essa opinião, claro. O Lula está no segundo Por turno, quê? é um dado importante. Porque ele é o presidente da República, bola. Ele Fica ali entende que do não. assunto. Não, ele não entende do assunto. Não, em negócio de eleições, eles entendem ainda. Não, mas ser presidente da Isso República... melhor. Se bem que estejam cadentes, é só, volto aqui a dizer, quer dizer, o PT, que é o partido do presidente da República, que você chamou de papatango, tá certo? Uhum. Ele não teve candidatos a prefeito nas principais capitais agora, o ano passado, em 2024. Eu Não quero teve. voltar para o negócio do que aconteceu Não, então ontem, tá. tá, Então gente? o PT ficou para trás, mas o presidente da República não ficou para trás. Ele é uma figura marcante e está no segundo turno das Tá, eleições. tudo bem. A partir Pronto. daí, qual é o raciocínio, Marcelo? Ele está no segundo turno, ele tá no mas... mas a sensação que eu tenho é que ele está no segundo turno para ser fragorosamente derrotado No segundo turno, no segundo turno. depende E do adversário. você acha que para abrir um outro viés aí, eu não vou chamar de Só camada, antes tá? que Eu fale, tenho ó, um monte de não sou partido. bolsonarista, jamais votaria no Flávio Não Bolsonaro. precisa se Não, justificar. é Todo bom. mundo sabe aqui, porque você assumiu publicamente que você é frente ampla. Se você vai ser
De novo, frente ampla, eu não sei. Mas olha só, Marcelo já trouxe, antes da gente acabar as razões, que são inúmeras, e nem entramos no Supremo ainda. Não, peraí. Não ouvi Era a outro, palavra. era o outro Então vai lá. parafuso do trem de Antes de entrar no assunto que o Marcelo abriu, Não, que então, foi eleição, né? então, já que ele abriu a eleição, só avançar um pouquinho na eleição. A eleição desse ano, com o Lula no segundo turno, tá certo? Contra um Flávio Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro pode ser um ótimo candidato, mas é muito menos expressivo que o pai dele, Jair, que era o presidente da República. Né? Mas isso é uma análise eleitoral. Sei, Eu quero só pra puxar. dizer, porque ele puxou esse assunto, falou de Tudo ele bem, mas falou nós estamos Flávio falando, o Bolsonaro. nosso tema é o que aconteceu Tá bom, ontem. então vamos lá. Aí o parafuso que está faltando é o Supremo Tribunal Federal. É um dos parafusos que ficou desapertado, porque pela primeira vez na política brasileira, que eu me lembre, o Poder Judiciário representado pelos passou a ter atuação política, e política eleitoral, e política de conversa das pessoas comuns, não a conversa institucional, como bem lembrou o Pedro Paulo na reunião, né? As relações, se o Supremo atrapalha a realização de alguma CPI, isso e aquilo, são fatos importantes em Brasília e na política, mas não são fatos do domínio popular. Mas o contrato da esposa do ministro Alexandre de Moraes com o Banco Master virou o contrato Isso social. afetou Mas o que com aconteceu certeza, por quê? ontem. Porque o principal agente do Supremo Tribunal Federal agindo para... Porque, olha aqui, porque o Messias eleito, passando pelo Senado, ia ser ministro do Supremo. Então aquilo lá são 11 pessoas. Um a mais é diferente de um a menos. Um faz diferença. São 11, né? É 10%. Tem aquela coisa toda. Então, parece que houve um empenho de ministros do Supremo junto aos senadores para que derrotassem o Messias, pelo fato de que o Messias é o próprio Lula. Como bem disse o Pedro Paulo, ele é um funcionário do Lula. Ele não é uma pessoa ligada ao Lula. Ué, então, nesse aspecto, essa ala do STF ganhou quando Ganhou. o Messias é Ah, derrotado. com certeza. Mas e aquela ala que fez campanha? Vamos. Também. Então, peraí. Mas vamos. Qual ala? Realmente existem alas hoje no Supremo. Mas qual ala foi Não, derrotada e qual ala saiu vencedora? Eu não tinha pensado nisso, eu não sou a melhor Não, resposta não. para a pessoa dar Quando você resposta. fala de alas, eu não sei se tem alas ou não tem alas, mas tem 3 ou 4 ministros muito visíveis, muito atuantes, muito falantes, muito tal, que estão evidentemente de um dos lados da questão. A entrevista do ministro Gilmar Mendes para Renata Lopretti, por exemplo, e a outra manifestação que ele teve sobre a linguagem do governador de Minas Gerais, revela uma tendência esquisitíssima dentro do próprio Supremo, e até inesperada no caso do Gilmar Mendes. Não é isso? Essa ofensiva do Gilmar também é outro parafuso solto. Claro, Não é claro. ofensiva, né? Acho que nesse caso aí do Zema é uma reação. Uma reação de fígado, né? Não, eu disse Mas a fica- ofensiva dele depois sair dando entrevista para todo mundo. Mas tem contradições. Por exemplo, o André Mendonça, que é indicado do Bolsonaro, teoricamente da ala mais conservadora de direita, era um apoiador explícito do Messias. Sim, Apoiador porque era o contraponto do Moraes, do Alexandre de Moraes. Sim, mas Então entrou aquele joguinho ali. Mas a entrevista do Gilmar Mendes é até estranhíssima, porque ele coloca, por exemplo, gradações. Ele se julga como decano o primeiro-ministro. E o presidente Fachin é a rainha da Inglaterra. Tanto que fala em sistema parlamentarista. Quando não dentro é, do tem Supremo. presidente. Mas eu vou insistir em voltar para o assunto de ontem, que a gente está derivando. Isso é um exemplo, é uma demonstração, essa derivação é uma demonstração de como o que aconteceu ontem tem rebatimentos, efeitos e consequências em vários aspectos, porque a gente naturalmente, né, entra em outros porque tem. Agora, eu vou voltar à viela aberta pelo Marcelo, que foi eleição, e vou me dirigir ao Pedro Paulo, porque ele tem uma visão que não é uma visão que está, pelo menos, nos jornais de hoje, quinta-feira, né? Que é o seguinte: isso que aconteceu, essa derrota imposta ao governo e em parte do Supremo Tribunal Federal, isso tem um rebatimento eleitoral? Tem um efeito eleitoral? Eu não acredito que tenha um efeito eleitoral objetivo e imediato, né? Quer dizer, direto. Por quê? Porque é uma questão muito institucional. Apesar de ser 7 Alcolumbre, 1 Lula, né? Como você começou, o famoso 7-1,
o rebatimento disso na população não tem nem de perto o peso, por exemplo, de outros assuntos, né, que são muito mais impactantes. Por exemplo, a posição da população, como é que a população, mesmo o Márcio falou, enxerga o contrato da mulher do Moraes para advogar para o Banco Master. Isso claramente tem um rebatimento popular, né? Isso claramente tem uma visão popular. Mas o fato do Lula ter perdido essa eleição do Messias para o Supremo é muito sofisticado para mexer, para ser papo de bar, para ser aquele comentário de vizinho. Né? Não tem essa pegada. Não, é muito sofisticada. Não mexe no voto, você acha? Eu acho que não mexe no voto, diretamente não mexe. As consequências disso, pode ser que sim. Né? Você tem outras questões, que é um avanço, né, do lado da direita, né, num domínio claro do Senado, né, num domínio muito mais claro do Senado, impondo essa derrota ao governo, que extremou-se também pelo lado da esquerda ao se posicionar lá dentro com as figuras que o estão representando. Então isso determinou um acirramento dessa polarização. Nomes, Pedro Paulo, quero nomes. Assim, quem se diz que está representando? Quando você colocou Gleisi Hoffmann, quando você colocou o Boulos, agora você põe o Guimarães, você está botando todas as pessoas que não só são personificadas como esquerda, taxadas são os usual suspects, como tem atitudes políticas o tempo todo da mais... confrontação o tempo todo. Então eles não jogam, não são frente, eles não jogam na frente ampla. Agora você falarem que jogam. Você vê como é que isso pode ter implicações eleitorais sérias, claras, pode. Não pelo aspecto institucional. Como bem disse o Pedro Paulo, ninguém está querendo saber se o Supremo se mete nas CPIs e tal, essas coisas, no orçamento secreto, isso realmente são coisas mais. Mas o contrato, o comportamento, a arrogância do Gilmar Mendes começam a entrar na opinião pública e geram um aspecto secundário, mas que pode ser importante, que é a possibilidade do impeachment de ministro do Supremo. E antipatia, né? Ficou coisa de antipatia. Porque aí ampara essa ameaça que parecia remota um ano atrás. Quer dizer, o Senado fazer o impeachment de algum ministro do Supremo parecia remota. E a direita tinha adotado isso por outras razões, no negócio da prisão do Bolsonaro e tal, aquela coisa toda, né? Agora não, agora é para limpeza ética. Quer dizer, então alguns senadores, já agora, gostaram do tema para se candidatar na próxima eleição. Vote em mim que eu promovo o impeachment. Não, é agenda. Eu nunca vi o Senado ter agenda na campanha, agora tem agenda. Tem agenda, e essa é a mais prática. Sim, essa é a pauta. E alguns candidatos a presidente da República, que não são senadores, também dizem assim, nós vamos encaminhar isso no Senado. Agora, já foi dito aqui, pelo próprio Ronaldo Caiado. Veja onde que curioso, foi uma semana interessante, porque aí você pega a entrevista do Gilmar Mendes a Renata Lopretti, onde ele parece mais um Trujillo, um ditador do Supremo, né? Um ditador de republiqueta com a empáfia dele, com as respostas, e ali você vê claramente que ele, primeiro, tá ferido de morte, está sangrando, e aí é aquele momento em que o cara faz qualquer negócio. Porque você vê que esse lado do judiciário, que você fala que algum, eu vou dizer o nome, Gilmar Mendes, o Alexandre Moraes, o Dias Toffoli e aquele outro lá do Piauí, o Nunes Marques, né, estão, né, na alça de mira da história. Né? O problema deles é trocar a toga por um outro tipo de uniforme. E eles são capazes de fazer qualquer negócio, eu disse qualquer negócio, para não dar prosseguimento a isso, mesmo porque eles são descolados da Lava Jato. Então, eles estão dispostos a fazer qualquer negócio, para que não ande, por exemplo, as investigações sobre o caso Vorcaro e seus derivados, e nas entrelinhas, né, ele falou assim, e a infindável inquérito da fake news permanece até depois das eleições como uma espada de Damocles, né, como uma ameaça permanente. Olha, vocês se comportem aí, porque nós temos aqui... Senão a gente bota todo mundo em inquérito da fake news. Isso Renato Gilmar Mendes falou, disse, com outras palavras. Isso é discurso de ditador. E usando uma outra técnica de conversa, que é
clássica e é de gente que está perdida, É. que é acusar o acusador. Ele falou para Renato Lopretti, os defeitos da imprensa não estão em questão aqui, porque ela se colocou como agente da imprensa, portanto, da opinião pública, né? A imprensa não está aqui. Os militares, bom, está perdido. E o que é surpreendente, porque um camarada está há 40 anos naquele negócio, por bolas. Mas teve, Devia ter aprendido. mas chegou uma hora até que teve um dia que o Al Capone foi parar em Alcatraz, cara, morreu lá. Não, mas o Alcatraz não era ministro supremo americano, pô. Mas mandava bastante. É corrupção baixa. Gente, e o passo seguinte, hein? E o que é mais difícil? Como é que sai? Porque foi criada ali Não, uma o que encruzilhada. sai sempre no nosso processo é o exercício do voto. Quer dizer, isso tem Você acha que a eleição vai reorganizar isso? ganhou um componente novo, que é essa questão da disputa do Supremo com o Congresso. Não no detalhe técnico, nem mesmo no detalhe institucional, mas no detalhe político. Quer dizer, ao votar num presidente da República, qualquer que seja, você tem que levar em consideração, pela primeira vez no meu tempo, tá certo? Que existe ali um trato sério na questão do Supremo Tribunal Federal. Até porque até hoje, mesmo com críticas e com algumas dúvidas, nenhum candidato indicado pelo presidente da República tinha sido recusado pelo Senado desde o Floriano Peçanha. Peixoto. Que afinal de contas Você foi do misturou século com Nilo XIX. Peçanha. E que foi um ditador. Não, um ditador baixo nível. Ditador baixo nível. Aquele era ditador de mandar matar, não era de mandar prender. Isso é um não. sinal, acho que grave e que põe, lógico, os ministros do Supremo de barba de molho, né? Porque pela primeira vez você barra uma indicação, por que não terá o primeiro impeachment? É claro. Por que não? Já que estão se rompendo as Os tradições, paradigmas, né? E acho que cada dia isso fica mais forte. Agora, principalmente porque as motivações que existiam para impeachment na época do governo Bolsonaro, que ficavam solicitando, eram políticas. Eram eminentemente políticas. Eu não gosto, está me perseguindo, tem que empichar, tem que tirar e tudo mais. Agora a brincadeira mudou de tom. Opa, tem questões éticas sérias. Portanto, eu posso apelar né? para a opinião pública. Aí isso tem rebatimento na opinião pública. É muito mais forte esse cerco que está se formando do que qualquer outro cerco ideológico que não tem esse rebatimento da mesma maneira na opinião pública. Já existe uma tradição no Brasil, já vim a questão da corrupção, a questão da ética, a questão da segurança, que são assuntos entremeados, assuntos que se misturam, né? Vem sendo o ponto de atenção do eleitorado brasileiro há algum tempo. Né? E nas últimas pesquisas mostram que isso continua forte. Então, qualquer assunto que tenha esse rebatimento, eu acho que se torna bem mais forte e bem mais presente e bem mais, talvez, palpável e influenciador, na realidade, das eleições, de como vai se encarar essa história. Como é que o Lula vai se posicionar em relação ao impeachment desses aí que a gente Supremo, falou. né? Como é que ele vai se posicionar? Não vai se posicionar? Vai fingir que não existe? O que ele vai ficar fazer quieto? em relação às Não vai falar nada sobre isso? suas lideranças no Senado? Porque ao e tal. contrário disso, a gente vê que Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, O Caiado, o Zema. eles vão se posicionar. Né? Tá aí Já se se respondendo as charges que ele fez, né? que geraram a reação do Gilmar Mendes, estão aí. Né? São ações populares. Né? Cada charge dessa teve 20 milhões de acessos. Não é brincadeirinha, não. Não é porcaria. E pode né? ter mais, porque aí começa a chamar a atenção, desdobra e tal. Não, o Gilmar Mendes virou o maior cabo eleitoral do Romeu Zema. Não, porque aí vê que coisa curiosa. Uma questão são as questões éticas, sérias e tal, né? Taiaiá, sei lá. Mas aí tem o rebatimento popular da coisa, que é o Gilmar Palusa. Vai ter? Não, é que... Pois é, uma questão. Será como que é vai que ter é? o Gilmar Palusa? Será que eu vou ser convidado? O Gilmar Palusa é um carimbo, uma marca de um comportamento que começou a se estender e se ampliar e tal, que é uma coisa ridícula de uma certa forma, mas extremamente importante. Provinciano. Provinciano, quer dizer, o que se Checa. conversa em Londres sobre a política brasileira, e tem aquela máxima, né, assim, se você é importante, você participa. Se meio você jurídico. se você não participa, como é que Isso não existe. Isso é uma coisa como o meio Rio Paraná, jurídico, isso é os já advogados. Não, é seríssimo. Você ter uma atividade de lobby
Institucionalizada. institucionalizada E organizada. pelo decano do Supremo. Organizada. Pelo decano do Eles criaram a própria ubris, né? Porque a vaidade, Shakespeare, a vaidade, a vontade de aparecer, de mostrar poder, e tudo, acabou criando a problemática toda que eles estão envolvidos agora. Eles estão em uma situação bastante séria, né? Ali o cara corre o risco de não só sair do tribunal, né, ser empichado do tribunal, como ir para Pamplona. Bom, mas essa vergonha está tão largada que hoje eu li a questão do jatinho do cara de Bet, do Tigrinho, que veio Hugo Mota, sei lá, mais quantos deputados. Ciro Nogueira. Ciro Nogueira. No meio, em abril de 25. E passaram as malas por fora do raio-x, né? E tá tudo certo. O cara estava sendo arrolado e empresta o jatinho para os caras. O cara que convidou e que é o dono do jatinho, naquela mesma semana tinha feito um depoimento na CPI das bets lá. Você Que é um negócio... um assessor, E os caras, mas olha, eles acham que não tem Vai dar problema. ruim, vai dar ruim. Eles acham que não dá, né? Porque eu estava pensando nisso. Por que o cara, com todas as evidências, vai e sobe naquele avião? Porque não está ligado E nas que só foi consequências. descoberto e veio à luz, não por causa do avião, nem do jato, nem do Caribe, que era o destino, mas por causa da mala que passou por fora do raio-x. E aí tem foto e tal. Tem filme. Foi filmada pela câmera. pois é, Câmara hoje oficial, não foi Hoje uma em câmera dia, pirata. a revolução tecnológica, né, a digitalização, eu acho que os políticos brasileiros não esperavam, né, não contavam com essa. Que hoje em dia você fazer determinadas coisas, você pode até fazer, mas cada vez fica mais chocante, cada vez fica mais uma coisa assim insuportável, inaceitável. Não dá, é demais. Bom, já que estamos falando em choque, em coisas inaceitáveis, em surpresas, em atordoamento, voltamos ao início, ao nosso assunto que deixou atordoado, o governo completamente atordoado, e eu vou falar para vocês, a oposição também, que no primeiro momento que levou um saiu susto. aquele resultado da eleição, 34-42, teve gente que achou que estava invertido, que era 42 a favor e 34 contra. Então isso vai ter muita consequência, isso vai ter muito efeito, vai render muita discussão. Claro, como o que não falta pra gente é assunto, né? Isso é uma coisa boa. Se a gente morasse na Noruega, E na Suécia, ia Não tinha ser uma assunto, paz não tinha parceira, não assunto. tinha assunto. Não, é falta de senso. Ficava jogando Assunto buraco mesmo. aqui. É uma coisa horrorosa. Aqueles países escandinavos são lamentáveis. portanto, a expectativa, esse programa ficou por aqui, e é claro, na semana que vem a gente nem sabe o que vamos discutir, porque vai acontecer muita coisa daqui até lá. Acabou o programa. E a Acabou, gente vai semana se que vem tem despedir. mais. Muito Semana que vem mais. tem muito mais, mas vocês não se esqueçam. É muito importante vocês mandarem a opinião de vocês, né? E o seu like e tal. Não que a gente, se a gente tiver errado, a gente muda de opinião. Claro, Mas a gente quer saber o que vocês pensam também. Tchau, até quinta que vem. Tchau, tchau.